Sempre quando eu for começar assim um estudo, né, um novo estudo, a gente vai fazendo uma recapitulação breve daquilo que já foi passado. E nós vimos os ventos de doutrinas, né, que sopraram na Igreja de Deus no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto século, dentre os quais estão esses aqui, que eram os ebionitas, um movimento que se levantou no primeiro século, que dizia que Jesus não era pré-existente, né? Ou seja, Jesus não existia antes de ser encarnado. Uma ramificação dos ebionitas eram os eucasitas, que dizia que Jesus foi gerado lá na eternidade. Ou seja, Jesus, diferente dos ebionitas, eles acreditavam que Jesus era pré-existente, já existia antes da encarnação, mas teve um começo na eternidade passada, através de uma geração por parte do Pai. Também os gnósticos surgem no primeiro século, dizendo que Jesus foi emanado. Ele emanou do Pai, emanou do Deus último. Temos também uma ramificação dos gnósticos, que eram os docetistas, que não estavam discutindo sobre a divindade de Cristo, mas sobre a sua humanidade, sobre a sua natureza humana. E eles chegaram à conclusão que Jesus não tinha natureza humana, né? Porque para eles, se Deus, que era puro, tivesse contato com a matéria, com a carne, ele deixaria de ser puro, né? Ele pecaria, por assim dizer. Então, eles não acreditavam na humanidade de Jesus. Eles diziam que Jesus não tinha uma natureza humana, mas apenas parecia ser humano. Temos também os nicolaítas, né? Que dizia que Jesus não era o Deus eterno. Os marcionitas, já ali no segundo século, dizia que existia apenas dois deuses distintos, que era o Pai, do Antigo Testamento, e o Filho, no Novo Testamento. No segundo século, os gnósticos continuam perturbando a Igreja de Deus, com o seu ensinamento de que Jesus foi emanado e outras coisas mais. Temos o modalismo de Noeto, Noeto de Esmirna, no segundo século, que ensinava que Deus era uma única pessoa. Eu queria muita atenção dos irmãos hoje, nesse ponto. Porque Noeto dizia que Deus era apenas uma pessoa que se manifestou de dois modos diferentes. É por isso que veio a ser conhecido como modalismo. Ele dizia que o pai era o mesmo filho e o filho era o mesmo pai. Pronto. Ainda já no terceiro século, Sabélio pegou a teoria de Noeto e estendeu um pouco mais, dizendo que Deus era uma pessoa, mas que se manifestou de três modos diferentes. Noeto dizia que Deus se manifestou de duas. Sabélio ensinou que Deus se manifestou de três formas diferentes. Ou seja, Deus era uma única pessoa, a divindade era constituída por uma única pessoa que se manifestou como Pai no Antigo Testamento, o mesmo Pai era o Filho no Novo, e o mesmo Filho era o Espírito Santo que desceu no Pentecostes. Então, é a mesma pessoa apenas agindo ou atuando de formas diferentes, né, de modos diferentes. É por isso que continua sendo chamado de modalismo. Temos também no quarto século Ário, que se levanta com a teoria de que Deus, lá na eternidade passada, criou Jesus a partir do nada. Portanto, Jesus ele tinha uma natureza diferente da do Pai, por ter sido criado do nada. Então, essa era a teoria de Ário, conhecido como o arianismo. Deus, o Pai, criou Jesus na eternidade. Quem faz jus a essa crença hoje assim, com mais clareza e que fala assim com mais exatamente com mais clareza, são os testemunhos de Jeová. Eles afirmam a mesma coisa, que Jesus, o Verbo, foi criado por Jeová lá na eternidade. E temos o que nasceu ali no Concílio de Nicéia. Algumas pessoas não dizem assim, né? Não dizem assim, mas nasceu ali no Concílio de Nicéia não a doutrina da Trindade, mas nasceu ali um conceito equivocado do Deus triuno, que veio a ser conhecido como semi-arianismo. Eles diziam que Jesus foi gerado pelo Pai, possuindo a mesma substância divina. Então, assim, nós vamos analisar hoje
um pouco do que os pioneiros acreditavam, um pouco dos primórdios da história, dos primórdios do Adventismo, para que a gente possa perceber e ver o que é que eles realmente, os pioneiros, rejeitavam. Porque hoje muitos dissidentes que saem da nossa igreja e criam movimentos antitrinitarianos e publicam materiais e etc. Nos materiais que eles publicam e divulgam, os materiais que eu me refiro os materiais onde eles ensinam e apresentam as crenças antitrinitarianas. Eles afirmam que a Igreja Adventista do Sétimo Dia se tornou Babilônia, porque, de acordo com eles, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em algum momento da sua história, passou a crer na doutrina da Trindade Católica. Nós vamos ver que não é bem assim. Eles pegam os textos dos pioneiros, principalmente os textos da década de 1850 até a década de 1880, e os textos dos pioneiros que viveram nessa época, muitos desses textos eram contra um conceito trinitariano. E eles acreditam que o conceito trinitariano que os pioneiros rejeitavam era o mesmo conceito que nós, adventistas do sétimo dia, cremos hoje. E que, portanto, ou os pioneiros estavam certos e nós estamos errados, ou os pioneiros estavam errados e nós hoje evoluímos no conhecimento e na luz que Deus tem dado e estamos certos. Só que para eles nós estamos errados, né? Para eles os pioneiros estavam certos e nós nos apostatamos ao acreditar na divindade triuna. Então nós vamos ver que não é bem assim. E nós vamos ver também por que que os pioneiros, eles escreviam contra essa crença, ou pelo menos contra um conceito trinitariano que eles não conseguiam conceber em suas mentes. Então, vamos adiantar o nosso estudo, mas antes eu queria deixar claro o que eu sempre tenho deixado. A doutrina dos apóstolos era essa. 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. Essa era a crença dos apóstolos. E nós já vimos isso através da história, e vimos também, assim, meio que por cima, a tentativa do papado de jogar essa verdade por terra. E teve, por assim dizer, um certo êxito, porque aqui diz, em Daniel capítulo 8, vocês podem abrir suas Bíblias, em Daniel capítulo 8, no versículo 12, diz assim: e um exército foi dado contra o sacrifício, ou melhor, um exército foi dado contra o contínuo, por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra e o fez. Ou seja, jogou a verdade por terra e diz o texto que prosperou. Conseguiu jogar a verdade por terra. Então era necessário que Deus levantasse homens através da história, homens de Deus, homens que estavam comprometidos com o evangelho, para que esses homens fossem levantando, reerguendo essas verdades que foram jogadas por terra. E isso foi acontecendo no período da Idade Média. Deus foi levantando Martinho Lutero, no século XVI, para levantar a verdade que tinha caído por terra, de que a salvação não é pelas obras, mas unicamente e exclusivamente pela graça de Deus. E que somos justificados pela fé. Deus foi levantando os anabatistas para trazer à lume a verdade do batismo por imersão e não por aspersão, como que era o que tinha já sido assim mais amplamente ensinado pelo catolicismo. E muitas outras verdades. John Wesley, Deus levantou mais à frente para trazer à lume a verdade da santificação, de que nós temos que ser fiel a Deus em todos os pontos, nos grandes e nos pequenos, para que pudéssemos ser perfeitos diante de Deus em caráter. E Deus foi levantando esses homens. Mas quando a gente analisa a história e vamos ver o que é que esses homens acreditavam no período da Idade Média, infelizmente eles não cresceram, não evoluíram na luz do Deus triuno, porque eles acreditavam nos credos que foi estabelecido pela igreja lá no 4º e 5º século, no credo de Nicéia, do ano 325, que a gente já leu,
e também no credo de Constantinopla, do ano 381, e todos os outros credos que eram feitos, principalmente nos primeiros séculos, porque o que é que eles dizem? Eles dizem que aquilo que os patrísticos, ou os pais da igreja, como eles chamam, estabeleceram nos primeiros séculos, aquilo é verdade. Eles dizem que é verdade porque está mais próximo do período dos apóstolos. Então, se está mais próximo do período dos apóstolos, então o que eles ensinavam e pregavam é credível. Não é bem assim. Tem muita coisa que, infelizmente, foi introduzido dentro da igreja no quarto século, e a gente já viu isso, quando a igreja passou a ser Igreja Apostólica Romana, e com isso houve uma separação. Os filhos de Deus que quiseram se conservar fiéis à doutrina apostólica, eles tiveram que se retirar e foram perseguidos e ficaram nos lugares mais isolados da terra. E a gente viu isso no estudo anterior, que esses passaram a ser chamados de Valdóis ou Vaudois, né? É um termo italiano e o outro francês, para dizer que eram os habitantes dos vales, significavam os habitantes dos vales, e que nós os conhecemos hoje como os valdenses. E a serva do Senhor, no livro Grande Conflito, diz que eles mantiveram a fé apostólica por 1000 anos, entregando a tocha da verdade para os reformadores. Mas os reformadores, como John Hobson, que vivia na Holanda e estava se despedindo dos peregrinos que estavam indo para o Novo Mundo, que veio dar origem aos Estados Unidos, John Hobson disse que muitos desses reformadores não reformaram tudo. Muitas das coisas que o papado lançou por terra, continuou ali por terra. Então, Deus iria levantar um movimento onde iria trazer à lume as outras verdades que tinham caído por terra. A verdade que os luteranos tinham levantado, que Calvino também tinha restaurado, John Hus, John Wesley. Deus iria levantar um movimento que ia pegar todas essas verdades e elas iriam existir numa igreja só. E também esse mesmo movimento iria levantar outras verdades além daquelas que os reformadores restauraram. Então, assim, esse movimento ele iria surgir na América do Norte. E a gente sabe que movimento é esse, que começa em 1831 com Guilherme Miller, né? O movimento adventista millerita. Guilherme Miller começa a pregar de que Jesus vai vir por volta de 1843, 1844. Então, assim, esse movimento, ou melhor dizendo, a partir desse movimento, Deus iria fazer surgir a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que iria restaurar todas as verdades que o papado tinha jogado por terra no passado e que tinha prosperado sobre isso. Dentre essas verdades estava a doutrina da divindade triuna, da divindade composta pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Então, assim, nós temos que analisar e ver por que os pioneiros tinham aquele pensamento de que Jesus foi gerado na eternidade, parecendo com o conceito semi-ariano. Por que é que eles escreveram contra a Trindade? Que trindade era essa que eles rejeitavam? Que conceito trinitariano era esse que eles rejeitavam? Nós vamos ver hoje. Vou continuar passando os slides para que a gente possa dar início. Everett Dick, que viveu ali por volta de 1898 até 1989, ele foi um antigo professor da Universidade do Union College. Ele compilou uma lista de 174 pregadores milleritas, cujas as filiações denominacionais são conhecidas. Então, ele era professor, obviamente, de História da Igreja, inclusive ele tem um livrinho que foi publicado no Brasil, há uns anos atrás, eu até tive acesso a esse livro, que eu não me recordo muito aqui o nome do livro, mas se eu não me engano, era Os Mensageiros, alguma coisa nesse. Depois eu posso pesquisar e mandar para os irmãos, mas ele conta um pouco da história e da vida de cada pioneiro.
que viveu ali nesse período, no período da Igreja Adventista Milerita, né? Período de 1831 até 1844. Então, ele listou 174 pregadores, e esses 174 pregadores, eles eram de igrejas distintas, eram de igrejas diferentes. Ora, se eles eram de igrejas diferentes, eles tinham pensamentos diferentes a respeito de vários pontos doutrinários. Mas eles estavam unidos sob um único pensamento, sob uma única doutrina que estava sendo pregada por Miller, que era a doutrina da volta de Jesus em 1843 e 1844. O que os unia era essa doutrina, era esse pensamento, entende? Então, assim, os outros pensamentos, os outros pontos de doutrina, eles tinham pensamentos diferentes, eles discordavam entre eles, mas no espírito cristão. Então, assim, eu queria aqui mostrar para vocês uma coisa que eu acho interessante, que foi pontuado pelo Everett Dick, que ele compôs aqui como que era dividido, ou subdividido o movimento millerita. Nós temos aqui a composição dos milleritas. Aqui diz que 44,3% das pessoas que faziam parte do movimento millerita eram compostas por metodistas. 44,3% eram metodistas. A gente percebe que a maioria. A irmã White, ela era, juntamente com a sua família, da igreja metodista e fez parte do movimento millerita também e foi cortada da sua igreja por fazer parte desse movimento. Nós temos aqui também 27% eram compostos por batistas, 9% era composto por congregacionalistas, 8% era da Igreja Conexão Cristã, 7% eram presbiterianos. Então, perceba, são as igrejas reformadas. Os presbiterianos, os batistas, os metodistas. E 4,7% eram de outras igrejas quaisquer. Não é? Então, assim, sabe o que é importante a gente analisar agora, tendo esses dados diante de nós? É o seguinte: qual era o conceito trinitariano crido pelos metodistas naquela época? Qual era o conceito crido pelos batistas? Qual era o conceito ensinado, pregado pelos congregacionalistas? Qual era o conceito da Igreja Conexão Cristã a respeito do Deus triuno? Qual era o conceito da Igreja Presbiteriana? Tiago White, José Bates faziam parte dessa igreja da Conexão Cristã. A gente tem que analisar isso, temos que ir para a história, temos que ver o que essas igrejas acreditavam a respeito da divindade, porque os nossos pioneiros saíram dessas igrejas e trouxeram com eles esses pensamentos. Então, vamos aqui analisar, uma por uma. Primeiramente, aqui no livro Tocado por Nossos Sentimentos, do pastor Jean Zucker, ele diz o seguinte na página 26. Dos pastores que se uniram ao movimento adventista em 1844, 5 eram semi-arianos. Olha o que ele está dizendo aqui. Que 5 dos pastores que se uniram ao movimento adventista em 1844, eles eram semi-arianos. E o que é que os semi-arianos ensinavam? Vamos voltar aqui os slides para a gente ir lá no início. E o que é que o semi-arianismo ensinava? Ensinava que Jesus foi gerado pelo Pai, possuindo a mesma substância. Se 5 dos nossos pioneiros eram semi-arianos, então eles trouxeram com eles, né, ao sair das suas igrejas, o pensamento de que Jesus foi gerado pelo Pai nas eras passadas da eternidade. Isso não era uma coisa que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, nos seus primórdios, tinha como uma doutrina. Não. Os pioneiros escreviam essas coisas porque eles trouxeram com eles esse pensamento. E Deus ainda não tinha dado uma luz sobre isso para o movimento adventista. Quando a luz fosse dada, então todo o pensamento, tudo aquilo que foi escrito contrário à nova luz, tinha que ser posto de lado.
Mas vamos continuar, vamos voltar para onde estávamos. Dentre os quais, olha, 5 eram semi-arianos, incluindo quem? James White, Tiago White, Joseph Bates, Uriah Smith e, posteriormente, Joseph Wagner, todos eles pilares da nossa fé. Alguns deles, prestem atenção, vieram da Conexão Cristã. Qual é a Conexão Cristã? Essa igreja aqui que 8% dos membros do milerismo eram dessa igreja, da Conexão Cristã. E eles vieram dessa igreja, um movimento que negava a igualdade do pai e do filho. Então, Tiago White, James, José Bates, eles vieram desse movimento, do movimento da Conexão Cristã, da Igreja Conexão Cristã, que negava a igualdade do pai e do filho. Então, não estranhe se você encontrar algum texto de Tiago White ou de José Bates, anterior à década de 1890, falando contra a divindade triuna. Eles não acreditavam assim, porque eles vieram de uma igreja que negava isso. Então, vamos ver o que é que os metodistas, que 44,3% daqueles que constituíam os mileritas, existiam, né, naquela época, fazia parte do movimento. O que eles acreditavam? Nos artigos metodistas de religião, de 1784, diz assim: há um só Deus vivo e verdadeiro, eterno. Agora perceba, sem corpo nem partes. Os metodistas acreditavam assim, que Deus era vivo e eterno, sem corpo nem partes, de poder, sabedoria e bondade infinitos, criador e conservador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Na unidade dessa divindade, ou seja, uma única divindade, está certo, há 3 pessoas da mesma substância, poder e eternidade: Pai, Filho e Espírito Santo. O que os metodistas acreditavam está correto, exceto com essa declaração que diz que Deus era sem corpo e nem partes, ou seja, se chegarmos à conclusão de que Deus é incorpóreo, nós podemos cair num problema de achar que Deus era apenas uma essência, Deus era apenas um poder, Deus era apenas uma luz. E aí está o problema. Mas eles estão corretos quando diz que nesta unidade da divindade há 3 pessoas da mesma substância, poder e eternidade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. De todos os que faziam parte do movimento milerita, todos os que eu já pesquisei, irmãos, os metodistas eram os que tinham um conceito mais próximo da verdade apostólica, da verdade bíblica. E a irmã White veio desse movimento, ok? Então, vamos continuar. Deixa eu passar um slide. Pronto. Aqui nós temos a confissão de fé batista. Na confissão de fé batista diz assim: o nosso Deus, ou o Senhor nosso Deus, é somente um, o Deus vivo e verdadeiro, cuja subsistência, eu acho que escrevi errado aqui, não, subsistência, tá certo, está em si mesmo e provém de si mesmo, infinito em seu ser e perfeição, cuja a essência por ninguém pode ser compreendida, senão por ele mesmo, tá certo? Nós não sabemos, irmãos, qual é a natureza de Deus. A natureza do Pai e a natureza do Espírito Santo, a irmã White fala que sobre isso o silêncio é ouro. Nós sabemos qual é a natureza de Cristo porque ele tomou a natureza humana e vai levar por toda a eternidade. Mas a natureza do Pai, do Espírito Santo e até mesmo a natureza dos anjos é um mistério para nós. Nós não sabemos como é o corpo deles, a natureza deles, não dá para saber.
Ele, diz assim, é um espírito puríssimo, invisível, aí aqui está o problema, sem corpo, membros ou paixões. Eu não sei, não dá para a gente explicar qual é a natureza de Deus, se é sem corpo ou é com corpo, não dá para saber. Neste ser divino e infinito, há três pessoas, está correto. Mas diz aqui, o Pai, a Palavra, que é o Filho, e o Espírito Santo, também está certo. De uma mesma substância, igual poder e eternidade, possuindo cada uma inteira essência divina, que é indivisível. Ok? Agora aqui começa o problema. Diz assim, o Pai de ninguém é gerado ou procedente. O Filho é gerado eternamente do Pai. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho eternamente. Aí aqui nós encontramos o problema. E eu queria saber tirar isso aqui da frente, eu não consigo. Pronto, isso já ficou melhor. Então, aqui eles dizem, né, os batistas, que Jesus foi gerado eternamente do Pai. Então, quando a gente volta aqui, a gente vai ter que ver de onde eles tiraram isso. E só pode ter tirado daqui, do semi-arianismo, que acreditava que Jesus foi gerado pelo Pai, possuindo a mesma substância. Então, o pastor Jean Zucker estava certo quando falou que muitos dos pioneiros eram semi-arianos. Mas por quê? Porque eles vieram de igrejas semi-arianas. Então, vamos ver a confissão de fé da igreja congregacional. Porque o que é que diz aqui a composição feita por Everett Dick? Que os congregacionalistas eram compostos por 9%, né? Ali que fazia parte do movimento milerita. Os mileritas eram compostos por 9% de congregacionalistas. Então, vamos aqui analisar isso aqui. A igreja congregacional, aí no Brasil, tem uma representante dessa igreja, que crê exatamente como a igreja congregacional dos Estados Unidos, que é a Igreja Pentecostal Unida do Brasil. Eu tirei isso daqui, essa crença, né, esse dogma que eu vou agora compartilhar com vocês, do site da Igreja Pentecostal Unida do Brasil, que eles dizem assim: cremos no único Deus, sempre vivo e eterno, infinito em seu poder, santo por natureza, atributos e propósitos, possuidor de divindade absoluta e indivisível. Este único Deus verdadeiro se manifestou, vamos agora aqui, se manifestou de várias maneiras, como o Pai na criação, no Filho, enquanto andou entre os homens, e como Espírito Santo depois da ascensão. As Escrituras fazem mais do que tentar provar a existência de Deus, pois afirmam, tomam por certo e declaram que o conhecimento de Deus é universal. Deus é invisível, imaterial, sem partes, incorpóreo e, portanto, livre de toda e qualquer limitação. Ele é espírito, e um espírito não tem carne nem ossos. É, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eu não sei se alguns dos irmãos conseguiram identificar o problema aqui. Eles acreditam que Deus se manifestou de várias maneiras ou modos diferentes, como o Pai na criação, como o Filho enquanto andou entre os homens e como o Espírito Santo depois da ascensão. Que conceito é esse? Eu não sei se vocês lembram, mas se voltarmos rapidamente, nós temos aqui o sabelianismo ou o modalismo, que acreditava em um Deus pessoal que se manifestou de três modos diferentes. Então, os congregacionalistas, a Igreja Pentecostal Unida do Brasil, eu já tive contato com um desses, quando eu era muito jovem, estava dando estudo bíblico, fui dar um estudo bíblico na casa de duas pessoas, e tinha um parente de uma dessas pessoas lá, que era dessa igreja, e começou, na época, a me contestar a respeito da Trindade, e eles não acreditam em três pessoas. Eles acreditam apenas em uma única pessoa que se manifestou de modos diferentes. O Pai é o Filho é o Pai é o mesmo Espírito Santo é Jesus,
etc. É uma pessoa que se manifestou de vários modos. Então, esse era o pensamento da igreja congregacional. E os mileritas tinham 9% dessas pessoas entre eles. A igreja presbiteriana, na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 2, diz assim: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. Perceba que quase todos esses textos, quase todos esses credos, que aqui é o credo de igrejas específicas, eles dizem que Jesus, ou melhor, que Deus era sem corpo e sem partes, ele era incorpóreo. Na unidade da divindade, há três pessoas de uma mesma substância, essa é a declaração correta: poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é nem gerado, nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. A questão é, de onde eles tiraram isso? Eles tiraram isso dos credos. Do credo de Nicéia, 325, e de Constantinopla, 381, que dizia que Jesus foi gerado. Perceba que essas igrejas, elas reformaram, elas restauraram muitas verdades, mas outras ficaram por ainda ser restauradas. Uma delas era de que Jesus não é gerado, Jesus sempre existiu por toda a eternidade, como uma pessoa distinta. Ele não teve começo, ele sempre existiu. Ele é e era em toda a eternidade passada e sempre será por toda a eternidade futura. Os membros da Igreja da Conexão Cristã, da qual Tiago White e José Bates fazia parte, eles acreditavam assim. Inclusive, essa aqui é uma declaração do Josué Himes, que era o companheiro de Guilherme Miller na pregação. Ele que abria as igrejas para Guilherme Miller pregar. E ele diz assim, ele também fazia parte, Josué Himes dessa igreja. E ele diz assim: existe apenas um Deus verdadeiro, o Pai Todo-Poderoso, que Cristo é o Filho de Deus e que o Espírito Santo é o poder e energia de Deus, a santa influência de Deus através de cuja agência os maus são regenerados, convertidos e recuperados para uma vida virtuosa e santa. Então vejam que os membros da igreja da Conexão Cristã acreditavam. Jesus é o Filho de Deus, mas quando eles diziam que Jesus era o Filho de Deus, eles estavam falando de um jeito bem literal, de uma forma literal. Jesus teve um começo. E o Espírito Santo era a energia de Deus, uma influência pela qual os maus eram regenerados, convertidos e recuperados para uma vida virtuosa e santa. Olha, então, se você encontra um texto de Tiago White ou de José Bates dizendo que o Espírito Santo era uma influência, que o Espírito Santo era uma energia, que Jesus foi gerado, que Jesus era o Filho de Deus, literalmente falando, já fique sabendo que eles diziam isso porque vieram da Igreja Conexão Cristã que ensinava assim. Não é porque era a crença majoritária da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A verdade sobre o Deus triuno, essas discussões a respeito da divindade, nunca foi, na época dos pioneiros, até a década de 1890, uma verdade presente para eles. A luz a respeito disso só veio a partir da década de 1890, mais precisamente 1898, quando o Desejado de Todas as Nações foi publicado. E nós vamos chegar nisso mais na frente. Então, temos aqui a confissão de fé evangélica. Isso aqui é o que as igrejas evangélicas acreditam. Igreja Assembleia de Deus, Quadrangular, Igreja de Deus e Amor, igrejas pentecostais, isso aqui é o que elas acreditam, vou compartilhar com vocês agora. Diz assim: nosso Deus é um, mas é manifesto em três pessoas, tá certo? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. São coiguais, tá correto? Deus Pai é o maior de todos. Aí aqui já começa, né, porque existe sim uma hierarquia na divindade, mas essa hierarquia ela existe no plano, quando foi estabelecido o plano da salvação. O plano da redenção é uma hierarquia funcional.
Cada uma das três pessoas assumiram papéis distintos no plano de salvar o homem. A segunda pessoa da divindade foi a que se encarnou e veio morrer por nós. Poderia ter sido o Pai, poderia ter sido o Espírito Santo, mas por que não foi? Aí nós temos que estudar a história da redenção. Você pode ler o livro História da Redenção, da irmã White, e você vai ver lá que a causa, né, de ter sido a segunda pessoa da divindade a vir se encarnar e morrer por nós é pelo fato de que o conflito no céu se originou a partir de Lúcifer, mas contra a segunda pessoa da divindade mais diretamente. Então, foi a segunda pessoa da divindade que assumiu, né, o papel de se fazer filho. Por isso que tem aquele texto na Bíblia que diz assim, e eu te serei por pai e tu me serás por filho. Isso é no plano da salvação. E Jesus se encarnou e morreu por nós. O filho, diz a igreja evangélica, as igrejas evangélicas, é a palavra revestida de carne, tá certo? Agora, aqui que está o problema. Aquele que foi gerado e existe com o Pai desde o princípio. Então, a gente vê mais uma vez aqui os aspectos da doutrina semi-ariana sendo manifestado através dos credos, dos dogmas das igrejas de hoje. O Espírito Santo procede tanto do Pai como do Filho, e é eterno. Sobre o Espírito Santo, eles não falam muita coisa, apenas afirmam que ele procede do Pai e do Filho. Muitos dos dissidentes atuais, né, que saem da Igreja Adventista do Sétimo Dia também falam assim, o Espírito Santo procede tanto do Pai como do Filho, mas é uma essência. É o Espírito do Pai, é o Espírito de Cristo. E outros chegam a dizer, é o próprio Cristo. Enfim, vamos ainda estudar mais sobre isso mais à frente. Então, aqui chegou um ponto muito, mas muito importante. Nós temos aqui a crença dos pioneiros e o conceito trinitariano que eles rejeitavam, de 1844 até 1890. Pus aqui a fotografia, né, de alguns dos pioneiros, e vamos agora analisar alguns textos, né, que foram escritos por eles. Antes disso, tem aqui uma declaração ainda do livro Tocado por Nossos Sentimentos, na página 26 e 27, que diz: esses homens não negavam a divindade de Cristo porque ele não fosse o Criador dos céus e da terra, o Filho de Deus, Senhor e Salvador. Muito bem, eles não negavam isso, mas eles questionavam sobre o significado das palavras filho e pai, afirmando que o filho tivera um começo no infinito passado, que é uma posição semi-ariana. Eles diziam que Jesus era Deus, que Jesus podia ser adorado. Mas por que eles diziam isso? Porque Jesus possuía a essência divina do Pai. E lá na eternidade ele foi gerado do Pai. Lembra que eu falei que os semi-arianos acreditavam que o Filho saiu do seio do coração do Pai e levou consigo a essência, a natureza do Pai? E por isso ele podia ser chamado de Deus e ser adorado? Era assim que eles acreditavam. O erro está no fato de que ele foi gerado, que ele teve um começo. E isso não é verdade. Ele sempre existiu como pessoa distinta. Vamos lá para a primeira declaração. Deixa eu ver. Temos aqui duas declarações do esposo da irmã White. Aí algumas pessoas dizem, olha, era o próprio Tiago White que dizia isso, então Ellen White acreditava na mesma coisa. Não é bem assim. Vamos lá, a primeira declaração. Vocês têm que pensar, irmãos, aí, e prestar atenção nas datas, as datas em que elas foram publicadas. A primeira foi em 1846, olha, 2 anos depois do desapontamento. A igreja não estava desenvolvida, nem existia a igreja adventista do sétimo dia ainda. E diz aqui, a forma espiritualista pela qual negam a Deus como o único Senhor, e Jesus Cristo está numa primeira posição, igual a Deus, constitui um antigo credo trinitariano fora das Escrituras. Que Jesus é Deus eterno, o Pai. No entanto, não existe passagem nas Escrituras que dê suporte a isso. Temos testemunhos bíblicos em abundância que ele é filho do eterno Pai. Então, era isso que Tiago White acreditava.
Ele não conseguia conceber a ideia, na mente dele, de que o pai era o mesmo filho, e de que o filho era o mesmo pai, o Deus eterno. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu também não consigo entender isso, porque isso não é verdade. Quem acreditava nisso era Sabélio, eram os modalistas, que dizia que a divindade era composta por uma única pessoa que se manifestou em três. E o pai era o mesmo filho, o filho era o mesmo pai. Era assim que os modalistas acreditavam, e era isso que Tiago White tinha como um credo trinitariano, e ele não conseguia entender isso. E eu também não consigo, e nem vocês conseguem entender, porque não é verdade. Então, ele chegou à conclusão seguinte: o pai não é o mesmo filho. O filho é distinto do pai. A Bíblia diz que ele é filho do eterno pai. Então, era esse o pensamento de Tiago White. Ele estava caminhando no caminho certo, por assim dizer, né? Porque ele estava prestes a crer numa verdade, mas esses conceitos que existiam na época acabavam anuviando a mente e atrapalhava. Em 1856, ele também disse o seguinte: a grande falta da reforma foi que os reformadores pararam de reformar. Se tivessem levado avante, não teriam deixado nenhum vestígio do papado atrás, tal como a natural imortalidade, que é a doutrina da imortalidade da alma, o batismo por aspersão, aí ele coloca aqui, a trindade, a guarda do domingo, e a igreja hoje estaria livre de erros escriturísticos. Tudo que Tiago White menciona aqui como erros do papado, a imortalidade da alma, o batismo por aspersão, a guarda do domingo, tá tudo certo. Realmente são erros do papado, mas ele inclui aqui a trindade. A questão é, qual era o conceito de trindade que Tiago White considerava como erro do papado? Não era o mesmo conceito que nós acreditamos hoje. Tiago White, ele negava a doutrina de que dizia que três é um, no sentido de que três pessoas é uma única pessoa. E isso não é verdade. Isso realmente tem que ser rejeitado. Então, eu também tive esse problema, irmãos. Quando eu tinha 11 anos de idade, 12 anos de idade, eu estudei com o Testemunho de Jeová. Uma boa parte dos meus familiares, por parte do meu pai, são Testemunhas de Jeová. E eu me lembro que, quando eles trouxeram um manual de estudo bíblico, tinha lá uma imagem, eu até posso abrir aqui, deixa eu procurar aqui, para mostrar para vocês, aqui na internet, as imagens que os Testemunhos de Jeová apresentam, e que realmente não tem como crer nisso, né? Olha, unidade. Vamos pôr aqui a Eu palavra. acho que você vai ter que fechar essa tela para poder aparecer a outra, porque a Ah, gente é? só fica... Ah, ok. Então, deixa eu tá fazer isso. bem? Tá bem, Lígia, eu vou fazer isso. Ok. Deixa eu só encontrar aqui. Eu vou fechar aqui, só um momento. Só um minutinho. Já aparece aí? Tem que clicar aqui, pronto. Ainda não, tem que mesmo ser agora. Agora sim. Pronto. Os Testemunhos de Jeová, quando eu recebi o estudo bíblico, eu me lembro que no manual deles tinha essa imagem aqui. Deixa eu ver. Tá aqui. Vocês conseguem ver aqui? É terrível isso, né? Tá até vergonha de mostrar. É uma cabeça, na verdade, com três faces distintas. Distintas não, elas são até iguais. Aí eles diziam: olha, Efraim, você vai ouvir a doutrina da Trindade sendo divulgada por muitas pessoas, não acredite nisso, né? Porque não tem como três pessoas ser uma única pessoa. Aí eu era criança, né? Tá bom, tudo bem, não vou acreditar nisso, né? Daqui eles mostravam imagens desse tipo.
Perceba que é uma pessoa, um único corpo com três faces. Aí realmente ficava a impressão na minha mente de que isso era uma coisa impossível de conceber. Não existe uma coisa dessa, uma aberração. Era essas aberrações assim que Tiago White também rejeitava. Era esse tipo de trindade aqui, esse conceito de trindade aqui aberrante, que os pioneiros rejeitavam. E eu também rejeitei. E estava certo em rejeitar isso. Porque quem ensina isso é Sabélio, né? É o sabelianismo, o modalismo, que diz que Deus é uma pessoa só e se manifestou de três formas diferentes. E isso não tem como acreditar numa coisa dessas, né? E a gente vê que isso é até paganismo, tem aqui imagens pagãs e etc. Por isso que os dissidentes não entendem e nos acusam de coisas desse tipo. Mas não é isso que nós cremos. Nós acreditamos numa divindade composta por três pessoas. Uma imagem que talvez fizesse jus ao que cremos seria essa. É um Deus apenas aqui, composto pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, que compartilham de uma mesma natureza divina, de uma mesma essência. Seria assim essa imagem que faria mais jus ao que nós acreditamos. Agora, voltando para o nosso estudo, vamos ver o que é que acreditava o José Bates. Veio da mesma igreja do Tiago White. Ele diz assim: meus pais eram membros de muitos anos da igreja congregacional. E o que é, irmãos, que a igreja congregacional ensinava? Vamos voltar. Olha, porque a gente tem que dar o contexto. O que é que a igreja congregacional ensinava? Está aqui. Ensinava este único Deus verdadeiro se manifestou de várias maneiras, como Pai na criação, no Filho enquanto andou entre os homens e como Espírito Santo depois da ascensão. Então, eles acreditavam naquilo que eu disse. Uma pessoa que se manifestou de três formas. O Pai era o Filho era o Pai, os mesmos eram o Espírito Santo, etc. Como a imagem que eu mostrei agora há pouco. Então, os pais de José Bates faziam parte da igreja congregacional, fizeram parte por muitos anos, com quase todas as crianças convertidas desde o início. E ele diz: e ansiosamente esperavam que eu também me unisse a eles. Mas eles abraçaram alguns pontos na fé que eu não podia entender. Eu só nomearei 2 pontos. Aí ele nomeia o modo de batismo por aspersão e a doutrina da Trindade. Mas que doutrina, que conceito trinitariano era esse? Ele vai dizer: meu pai, que tinha sido diácono por muitos anos na igreja, esforçou-se para me convencer que eles tinham razão em seus pontos doutrinários. Com respeito à Trindade, concluí que me era impossível crer que o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, era também o Deus Todo-Poderoso, o Pai um e o mesmo ser. Então, perceba, a Trindade que Tiago White rejeitava e não conseguia entender era aquele conceito de que Jesus era o mesmo Pai, o Pai um e o mesmo ser. E disse ao meu pai, olha o que foi que José Bates disse para o pai: se o Senhor me convencer que nós somos a mesma pessoa dentro deste conceito, o de que você é meu pai e eu seu filho, e também que eu seja seu pai e você meu filho, então eu posso acreditar. Eu posso acreditar nesse conceito trinitariano que você está me defendendo, está me mostrando. Se você me mostrar que você, sendo meu pai, pode também ser meu filho, e eu, sendo seu filho, posso também ser seu pai, então eu vou acreditar na Trindade. E não tinha como o pai dele provar uma coisa dessa, porque é impossível, não existe isso. Então, José Bates negava um conceito trinitariano certo, né? Ele estava correto no que ele negava. Era um conceito equivocado, ele estava certo em negar isso. Vamos lá. J.N. Andrews, né? Perceba a data, 1852. Ainda estamos longe da verdade sobre esse assunto aparecer na Igreja Adventista. Ele diz assim:
falando da Trindade, né, eles está tão longe da verdade como a velha e absurda doutrina trinitariana, na qual diz que Jesus é verdadeiramente o Deus eterno, o Pai. Perceba, J.N. Andrews também nega um conceito que diz que Jesus é o mesmo Pai. É verdadeiramente o Deus eterno, o Pai. Não era isso. Não é isso que nós ensinamos. Nós não dizemos que Jesus é o mesmo Pai e que o Pai é o mesmo Filho. Não cremos assim. J.N. Andrews também fala em 1855, a doutrina da Trindade que foi estabelecida na Igreja pelo Concílio de Nicéia no ano 325, esta doutrina destrói a personalidade de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. As impopulares medidas mediante as quais foi imposta sobre a Igreja e aparece nas páginas da história eclesiástica, bem poderia fazer com que cada crente se envergonhasse dessa doutrina. E essa declaração de Tiago White está perfeita, porque nós também negamos a doutrina que foi estabelecida no Concílio de Nicéia. Então, vamos lá. O Wegener, que viveu de 1820 até 1889, ele diz assim: Cristo é o Pai eterno dentro da Trindade? Será que Cristo é o mesmo Pai eterno? Se fosse assim, como então ele é o Filho? Ou, se é tanto o Pai como o Filho, como pode ser uma Trindade? Pois uma Trindade é uma união de 3 pessoas. Olha como ele estava indo para o caminho certo. Para reconhecer uma Trindade, deve ser preservada a distinção entre o Pai e o Filho. Está corretíssima essa afirmação. Então, assim, a Trindade que ele menciona aqui, que ele rejeita, é um conceito parecido com o conceito rejeitado por Tiago White, por J.N. Andrews e José Bates. É de que o pai e o filho é a mesma pessoa, e isso não tem como ser. Por isso que ele diz, se você quiser conservar uma trindade, você tem que conservar a distinção entre as pessoas, e não dizer que as 3 é a mesma pessoa. Entende? Vamos continuar. Eu gosto muito da declaração do John Loughborough, de 1861. Ele diz assim: essa doutrina da Trindade foi trazida para a igreja no mesmo tempo em que a adoração de imagens e a guarda do domingo, e não é mais do que a doutrina dos persas remodelada. Eu concordo com ele, só que eu concordo no sentido de que a doutrina da Trindade a qual ele se refere é outra, não é a que nós acreditamos. Então, vamos ver o que é que ele diz mais à frente. Não é muito consistente com o sentido comum falar de 3 seres em um. E que são 3. O que é que ele está querendo dizer? Não dá para a gente conceber isso, a ideia de que 3 pessoas é uma pessoa. E que uma pessoa pode ser 3, igual aquela imagem que eu mostrei para vocês. Ou como alguns o expressam, denominando a Deus como o Deus triuno, ou o Deus 3 em 1. Agora note, olha o que é que ele diz. Em certo sentido, são de fato um. Porém, não uma só pessoa, como sustentam os trinitarianos. Então, veja que conceito é esse que ele rejeita. É um conceito de que, como eu falei, eu vou sempre repetir isso, de que uma pessoa é 3 pessoas. 3 pessoas é uma pessoa. Isso não tem como acreditar numa coisa dessa. Não dá. É impossível isso. E ele diz assim, são de fato um. Deus é um, mas não é uma só pessoa, como eles sustentam. Como esses trinitarianos aí sustentam. Olha como ele está indo caminhando para a verdade. É o que nós acreditamos hoje. Deus é de fato um, mas não uma só pessoa. É 3 pessoas. E ele diz assim, quase qualquer porção do Novo Testamento que abrimos e que fala do Pai e do Filho, os apresenta como 2 pessoas diferentes. Não é a mesma. Basta ler João 17 para refutar a doutrina da Trindade, mas é a Trindade que diz que Deus é uma pessoa. 3 pessoas é uma pessoa. Não é que uma divindade é composta por 3 pessoas, como cremos. Nesse capítulo apenas, Cristo fala em mais de 40 ocasiões do Pai como uma pessoa diferente de si mesmo. Seu Pai estava no céu e ele estava na terra.
O Pai o havia enviado, concedendo ele aos crentes. Este testemunho nos ensina em que consistia a unicidade do Pai e do Filho. É o mesmo que a unicidade dos membros da Igreja de Cristo. Uma única igreja composta por muitas pessoas. Para acreditar nessa doutrina, aquele conceito trinitariano de 3 pessoas sendo uma, ao ler a Escritura, devemos acreditar que Deus enviou a si mesmo ao mundo, morreu para reconciliar o mundo consigo mesmo, ressuscitou dos mortos, ascendeu ao céu a si mesmo, roga diante de si mesmo no céu para reconciliar o mundo consigo mesmo, o único redentor entre os homens e ele próprio. Olha que aberração. Se fôssemos acreditar nessa doutrina de 3 pessoas ser uma pessoa, a gente ia ter que concluir que Deus ascendeu ao céu para si mesmo, para reconciliar, morreu para reconciliar o mundo consigo mesmo, ressuscitou dos mortos, enfim, é o único redentor entre os homens e ele próprio. Não existe outras pessoas distintas, só é uma pessoa fazendo tudo. Não dá para acreditar nisso. E eu concordo com os pioneiros, eles fizeram bem em não acreditar e refutar essa heresia. Uriah Smith, ele disse o seguinte: a chamada doutrina da Trindade, que afirma que Deus é sem formas ou partes, olha só, que Deus é sem formas ou partes, e a gente viu nos credos das igrejas de hoje que Deus é sem forma e partes. E eles estão errados ao dizer que Deus é sem forma e partes, porque não dá para dizer isso. Não sabemos qual é a natureza do Pai e do Espírito Santo, mas nós sabemos uma coisa: o Pai é uma pessoa, o Espírito Santo também é uma pessoa distinta. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os 3 são uma só pessoa. Olha a doutrina que Uriah Smith estava rejeitando. Essa doutrina de trindade que afirma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma só pessoa. É uma outra abordagem para provar que Deus é sem formas ou partes. Em um outro texto ele diz: as Escrituras em parte alguma falam de Cristo como ser criado, mas está totalmente estabelecido que é gerado do Pai. Agora que, infelizmente, Uriah Smith, ele erra, porque ele aqui agora deixa transparecer os seus pensamentos semi-arianos de que Jesus foi gerado. Mas enquanto o Filho não possui uma coeternidade de existência com o Pai, o início de sua existência como unigênito do Pai antecede toda a obra da criação. Uriah Smith acreditava que Jesus teve um começo, teve um início lá na eternidade, e esse início foi por geração. Isso foi um erro que ele trouxe da igreja a qual ele fazia parte. Mas olha a data, isso foi em 1882. Tiago White já até tinha morrido, porque Tiago White morreu em 1881. Então, vamos aqui. A verdade sobre o assunto ainda não tinha aparecido. Tocado por nossos sentimentos, na página 27, diz assim: quando se tornaram adventistas do 7º dia, esses pastores retiveram as crenças semi-arianas por um tempo, como a gente vê aqui na declaração de Uriah Smith e de outros pioneiros. Isso é visto aqui e acolá em seus escritos. Seu desaparecimento foi marcado por pequena desavença. Esse litígio poderia ter posto em perigo a unidade do novo movimento, mas os pioneiros expressaram abertamente as suas diferenças de opinião e as discutiram em espírito de oração, descobrindo soluções através de diligente estudo da palavra de Deus. Totalmente diferente de hoje. Eles tinham pensamentos diferentes, mas discutiam isso em espírito de oração e através do estudo da palavra, de oração, de jejum, eles chegavam a um consenso sobre pontos doutrinários. Hoje não. Hoje, quando tem opiniões diferentes, um grupo chama o outro irmão adventista até de herege, e etc, e etc. E a gente até pode dizer isso, né? Mas é quando realmente é pregada uma heresia. Mas se uma pessoa, por exemplo, tem uma diferença de opinião sobre um determinado ponto, como, por exemplo, uns acreditam que o 144.000 é literal, outros acreditam que é simbólico. Isso não é para os irmãos ficarem desunidos por causa disso. Isso é um ponto de vista. Não é um ponto para a salvação, ok? Outros ficam discutindo a respeito se vestir algumas irmãs, né? Se vestir calça é pecado, e etc, etc. Agora sim, aí nesse ponto a gente tem que ir para as escrituras, para o espírito de profecia,
que tem princípios de modéstia cristã, que aí já dá para discutir sobre o assunto e estabelecer aquilo que é tido como princípio. Mas outras coisas secundárias, como qual é a natureza humana de Cristo e etc., eu vejo muitos irmãos divididos e intrigados uns com os outros por causa dessas discussões. Eu, particularmente, tenho o meu ponto de vista sobre o assunto e respeito aquelas pessoas que têm um ponto de vista diferente do meu a respeito de vários outros pontos. E eu respeito como que se elas tivessem o mesmo ponto que eu. Eu não fico intrigado com ela por causa disso. E até as convido para estudar em espírito de oração e jejum, porque se fizermos com o mesmo espírito, a gente vai chegar no mesmo consenso. Pois bem, agora chegou no ponto, né? Já estamos chegando no fim, mas essa é a parte mais importante. Nós estamos agora no ano de 1890 até 1898. Até 1890, a gente viu essas declarações dos pioneiros aqui, olha as datas. 1882, 1856, 1861, 1852, 1855. Coloquei numa ordem cronológica aqui, 1846, 1856, as declarações desses pioneiros. Nós agora estamos na década de 1890. E tem um texto bíblico em Provérbios, no capítulo 4. Provérbios, capítulo 4. Deixa eu ver se eu lembro ao certo desse texto. É Provérbios, capítulo 4, no versículo 18, que diz assim: Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A vereda dos justos, irmãos, é como a luz da aurora. A verdade, ela vai brilhando progressivamente, vai brilhando mais e mais e mais, até ser dia perfeito. Temos que lembrar que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, o movimento milerita, surgiu poucos anos depois, uns 40 e poucos anos depois, do período da Idade Média, do período de supremacia papal, que foi do ano 538 até 1798. Então, assim, eles estavam com pouco tempo que tinham saído das trevas da Idade Média e da época de supremacia papal. Então, muitas dessas verdades estavam mergulhadas nas trevas. Então, aos poucos, Deus foi levantando a verdade, foi restaurando a verdade. E a verdade sobre a divindade triuna, o seu conceito certo sobre o assunto, foi sendo restaurado na sua plenitude por volta da década de 1890, mais precisamente 1898, com a publicação do Desejado de Todas as Nações. Vamos ver o que a irmã White fala em 1890. Ela diz assim: não devemos pensar, bem, temos a verdade, compreendemos as principais colunas de nossa fé e podemos repousar nesse conhecimento. Ela está dizendo, olha, não temos que pensar isso, não temos que pensar que porque já temos toda a verdade, já temos colunas que distinguem a nossa fé, e repousar nesse conhecimento. Não, de forma nenhuma. Ela diz que a verdade é uma verdade progressivamente, e devemos andar em crescente luz. Devemos ter viva fé em nosso coração e alcançar maior conhecimento e luz mais avançada. Isso me faz lembrar do discurso de John Hobson, quando os pais peregrinos estavam para ir para a América do Norte, para o Novo Mundo. E ele disse o quê? Olha, se tiver mais algum ponto de luz, alguma coisa que eu não ensinei, mas que vim das Escrituras, vocês têm que aceitar. Tenha cuidado, mas se for a luz da Bíblia, aceite. Porque os reformadores, eles não reformaram tudo. Eles foram luzes. Mas eu estou certo de que Deus tem muito mais luz ainda para revelar através de sua palavra. Nós estamos vendo agora essa luz começando a brilhar pela década de 1890, a luz sobre o Deus triuno. Ela continua dizendo também o seguinte: não há desculpas para alguém adotar a atitude de que não há mais verdade a ser revelada e que todas as nossas explicações das Escrituras não contêm erros. Perceba, tudo que já foi ensinado antes da década de 1890, muitas das coisas ali continham erros. A irmã está dizendo, não pense que não tem erros. Pode ter, como a gente já viu que tinha nos escritos dos pioneiros.
O fato de certas doutrinas terem sido mantidas por muitos anos por nosso povo não é prova de que nossas ideias sejam infalíveis. O tempo não converte o erro em verdade. Nenhuma doutrina autêntica é prejudicada pela pesquisa minuciosa. Então, quando alguns dissidentes pegam os textos dos pioneiros para dizer, olha, eles não criam na Trindade, eles diziam que Jesus foi gerado, e etc, e etc., nós não temos que pensar, isso é o que diz o Espírito de Profecia, que aqui naquele período a igreja estava isenta de erros. Não. Havia muitos pontos de vista que estavam errados, principalmente a respeito do Deus triuno. Não temos que descansar naquele conhecimento do passado. Não, temos que continuar progredindo na luz que Deus está nos revelando. Continuando, ela diz assim: sempre que o povo de Deus estiver crescendo em graça, obterá constantemente compreensão mais clara de sua palavra. Mas à medida que a verdadeira vida espiritual declina, a tendência tem sido sempre cessar de avançar no conhecimento da verdade. Os homens ficam satisfeitos com a luz já recebida da palavra de Deus e desestimulam qualquer estudo adicional das Escrituras. Tornam-se conservadores e procuram evitar discussões. Muitos agora, como antigamente, se apegarão às tradições, cultuando nem sabe o quê. Quando o povo de Deus está tranquilo, satisfeito com a luz que já possui, podemos estar certos de que ele não o favorecerá. Eu me entristeço quando eu vejo algumas pessoas, ao invés de progredir, voltar para o passado. Vai querer, ao invés de ressuscitar verdades, né, que talvez tenham caído por terra, não, eles vão ressuscitar os erros e passar a acreditar neles quando que nós já estamos vivendo numa época onde temos mais luz. E as pessoas estão querendo voltar para a época das trevas. Infelizmente, é o que tem acontecido com aquelas pessoas que querem crer nos erros que alguns pioneiros, infelizmente, pregaram, mas pregaram porque vieram de igrejas assim. Eram muito novos na fé adventista. Ainda mantinham suas crenças do passado. Quando a verdade fosse brilhar, a verdade a respeito do Deus triuno viesse à lume, e eles estivessem vivos por essa ocasião, eu me lembro de uma frase de J.N. Andrews, que ele dizia, eu trocaria 1000 erros por uma única verdade. Que pena que ele não estava vivo quando a verdade sobre o assunto veio à lume na igreja adventista. Se ele estivesse, eu acreditava que ele trocaria 1000 dos seus erros do passado por uma única verdade. Em 1894, a irmã White disse o seguinte: é um fato que temos a verdade e que devemos conservar tenazmente as posições que não podem ser abaladas. Quais são as posições que não podem ser abaladas? A doutrina do santuário, a doutrina do sábado, da volta de Jesus, que Jesus entrou no lugar santíssimo no dia 22 de outubro de 1844. Isso são as coisas que já estavam estabelecidas. Mas não devemos olhar com desconfiança qualquer nova luz enviada por Deus e dizer, realmente, não achamos que precisamos de mais luz, além da antiga verdade que já recebemos e na qual estamos firmados. Não temos que pensar assim, porque Deus tem mais luz para revelar. Perceba que Provérbios 4:18 diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vamos aqui. Pronto, o Desejar de Todas as Nações é publicado e a verdade é restaurada. E nós terminamos o nosso estudo e vai ficar. O que é que então dizia o Desejar de Todas as Nações? Como foi que a verdade foi restaurada em 1898 com a publicação desse livro? E, inclusive, aqui está um exemplar original, né, dos primeiros livros do Desejar de Todas as Nações que foi publicado em 1898. Talvez a gente vá até ter que examinar algum dos textos originais, né, da primeira publicação. Então, nós vamos estudar no próximo estudo que tivermos, é o estudo de número... Deixa eu ver. Só um momento. 5. Restaurando a verdade apostólica.
Esse vai ser o nosso próximo estudo. Não sei se dá para vocês verem aí, já pus aqui. Então é isso, irmãos. Por hoje é só. Eu tentei, assim, acelerar um pouco, peço desculpas aí, mesmo assim ainda passo do tempo. Mas quando eu tento acelerar, eu fico um pouco embaralhado aqui, acaba às vezes por ficar gaguejando um pouco. Então, eu acho que eu vou ter que ser mesmo mais lento e pedir a paciência de vocês nos próximos estudos para poder eu não ficar apressado, tá bom? Que Deus abençoe.